Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo de caso aqui no nosso canal da Target Capacitação Profissional, aqui no YouTube. Agora um case real, recente, 2021, elaborado aqui em conjunto, o estudo a ser apresentado aqui nesse vídeo, elaborado em conjunto entre a Target Engenharia e Gerenciamento, a Target Investimentos Imobiliários e a Trade Futura. Esse case aqui ele é utilizado no nosso curso Análise de Empreendimentos Imobiliários, ministrado lá pela Target Capacitação Profissional, e é uma planilha básica para análise de investimentos no âmbito de nossa consultoria, aqui feitas pela Target Engenharia e Gerenciamento, que é a empresa responsável pela elaboração de projetos, cálculos, orçamento de obra, planejamento. A Target Investimentos Imobiliários, responsável, empresa que se dedica à formatação de empreendimentos para mercado imobiliário, produtos de investimento, empreendimentos imobiliários com vistas à captação de investidores e análise de cenários feitos para construtoras de todos os portes, sob a ótica do retorno econômico e financeiro sobre os empreendimentos que fazem parte aí, ou que possam vir a fazer parte do portfólio dessas empresas. A Trade Futura é um outro serviço aqui da minha consultoria que se dedica à análise de investimentos no mercado financeiro, cujo público gosta muito de investir também no mercado imobiliário. Então esse case aqui ele serve para ilustrar também eventual composição originada por empreendimento imobiliário na carteira, nas carteiras de investimentos dos consultantes, dos consultados, perdão, dos clientes, na verdade, lá da Trade Futura, que tem carteiras de investimentos aí diversificadas e que buscam empreendimentos imobiliários para comporem também a sua carteira. Então, basicamente, esse case aqui ele ilustra o comportamento de um empreendimento imobiliário aqui composto por 13 unidades térreas duplex, ou seja, o condomínio deitado, construído, projetado e construído em execução, na verdade, na atualidade, aqui em janeiro de 2022, sobre 4 terrenos de 300 metros quadrados cada terreno. Ok? Vou mostrar para vocês daqui a pouco a maquete eletrônica. Essa planilha foi elaborada antes da implementação do empreendimento. O empreendedor tinha 3 oportunidades de empreendimentos sobre esses mesmos terrenos. Esse aqui foi o empreendimento que se mostrou mais economicamente viável, financeiramente sustentável e comercialmente mais absorvível pelo mercado sob todos os pontos de vista: financiamento, capacidade do público-alvo de fazer o pagamento da entrada, de financiar, com o uso aí de FGTS, financiamento Caixa Econômica Federal, financiamento imobiliário de outros bancos. Essa planilha ela é formatada para todo e qualquer empreendimento que é desenvolvido aqui pela Target Engenharia. A Target Engenharia desenvolve os projetos, o orçamento, os cálculos, faz aprovação. A Target Investimentos Imobiliários trabalha na parte da análise de fato do empreendimento sob a ótica de investimento, sob a ótica do próprio construtor, empreendedor, incorporador, e também voltado para um público investidor. Ok? Então vamos lá. Aqui um cenário aqui normal de vendas, inicia-se antes do início das obras, na obtenção do RI, do Registro de Incorporação, já se iniciam as vendas. O valor calculado aqui de 350 mil, calculado aqui pela Target Investimentos, de forma muito bem fundamentada, no âmbito da engenharia de avaliações, com fundamentação grau máximo perante norma técnica, de 350 mil. Nós estamos trabalhando aqui nesse cenário aqui com valor de 300, para fins de avaliação de um cenário que eventualmente possa vir a ocorrer, mas o cenário de vendas normal, 350 mil, pode ser que o avaliador do banco depois avalie 300, então a gente está trabalhando com 300 mil aqui para fins de estudo de viabilidade. Então são 3 vendas feitas aqui antes do início das obras. Elas estão planilhadas aqui da linha 24 à linha 64, esse cenário de vendas aqui.
né, 3 unidades vendidas após o registro imobiliário da incorporação e antes do início das obras, 6 unidades vendidas durante as obras, tá? No decorrer aí de 8 meses de obra, tá? E mais 4 unidades vendidas em até 12 meses após o habite, tá? Vendidas em até 12 meses após o habite. Isso aqui é um cenário bem conservador, tendo em vista que, dependendo aí da cidade, da capacidade dessa empresa disponibilizar seus produtos no mercado, uma empresa que às vezes já tem aí um cadastro de clientes interessados, né, e eventualmente tenha aí já uma imobiliária parceira com clientes já pré-cadastrados, pode ser que venda tudo antes de começar. Né, uma empresa que tem aí já um histórico de obras, uma credibilidade, né, mas a gente precisa trabalhar com um cenário aqui mais convencional, tendo em vista que esse projeto de investimento imobiliário ele pode ser levado a cabo por uma pessoa que não é da área de construção civil. É uma pessoa que eventualmente está lançando um primeiro empreendimento, né, ou está no segundo, né, eventualmente um empresário de outro segmento, né. Então a gente trabalha sempre com um cenário um pouco mais conservador, né, independente disso, né, em qualquer que seja o público. Esse aqui é um cenário bastante plausível, tá? Para clientes que são construtores, né, a gente coloca um cenário, né, conforme a referência que o próprio construtor nos informa em função, né, do seu histórico aí de lançamento de empreendimentos. Né? Ele já sabe, né, a velocidade média de vendas dele aí. Então ele nos informa e nós colocamos aqui na planilha, né, aquele cenário de venda de referência informado pelo construtor incorporador, fazendo aí as suas devidas adaptações em termos de simulação de cenários, né, mais estressado, menos estressado. Mas basicamente basta aqui que se mude, né? Nessa planilha funciona da seguinte maneira, que você insere o percentual de entrada, né? O mínimo são 20%, né? Conforme o financiamento bancário, você pode colocar aqui 30%. Né? A planilha ela é atualizada, né? Os valores são atualizados de forma automática, ok? Então a gente está trabalhando aqui com 20%, forma de pagamento 20% de entrada, tá? Já se paga a comissão para o vendedor, para a imobiliária aqui neste momento, né? E 80% do saldo é pago até a conclusão das obras, tá? Isso aqui a gente está considerando, não tem financiamento, apoio à produção, tá? Da Caixa Econômica Federal, ou seja, os recursos de construção são originados ou pelo próprio empreendedor ou pelos recursos de venda, né? No caso de venda aqui, nessa composição aqui de cenário sem financiamento à produção, quem paga pelas obras durante o decorrer das obras é o próprio cliente, tá? Aqui está o parcelamento aqui, considerando também que não tem financiamento direto com a construtora, ok? Então considera isso aqui, ó, que ele está pagando, né? Você está recebendo, né? Os valores mensalmente, né, uma entrada de 20% e o saldo diluído até a conclusão das obras. Tá? Uma vez as obras concluídas, né, com registro na matrícula do habite, né, individualização das matrículas, é passível do financiamento bancário, né, da empresa vender e receber via financiamento bancário. Aí praticamente ela recebe à vista, né? Recebe à vista o recurso, né? O cliente dá a entrada com o do próprio bolso e o banco financia o resto para ele, né? Então tá aqui, esse cenário está aqui, ó. Aqui a gente considera que após o 9º mês já foi recebido o habite, né? Então você pode já vender, né, no programa de financiamento tradicional aí, que é financiamento do imóvel pronto, né? Se houvesse o financiamento apoio à produção, nós damos a consultoria aqui com vários cases de sucesso, apoio à produção, né, da Caixa Econômica Federal para construtoras aí de diversos portes, né, de vários portes, com empreendimentos aí de diversas naturezas, já com atendimento aí em quase todos os estados brasileiros, né, você recebe conforme um cronograma de obra, tá? Ou seja, chega aqui no final, você recebeu, né, o valor de venda da unidade, né, em função de um cronograma de produção padrão da Caixa, né? Ou seja, o recebimento é o mesmo, né? O valor a ser recebido aqui é praticamente o mesmo. Né, tem umas taxas que a empresa paga, né, mas o caixa de recebimento de receita é praticamente o mesmo, né, só que a origem do dinheiro não é o bolso do cliente, ele vem do banco. Né?
Por que é importante, eventualmente, se viabilizar um financiamento apoio à produção da Caixa? É porque você amplia, né, a sua base de clientes de uma forma muito significativa, né? São poucas pessoas que têm condições de pagar isso daqui mensal. Ó. 60 mil de entrada, mais 4 parcelas de 60 mil. Né? A não ser que a pessoa tenha uma reserva, né, de dinheiro, né, e opta em comprar de você um imóvel na planta, ao invés de comprar um pronto. Né? Isso aí é um público restrito, né, primeiro em função da renda, né, e segundo em questão da opção dele, né, em comprar um imóvel na planta ao invés de comprar um imóvel pronto. Né? Tem público? Tem, tá? Mas é um público menor. Né? Com o programa Apoio à Produção, né, o cliente, quem paga esse valor aqui, ó, é o banco. Né? Esse dinheiro sai do banco e o cliente financia depois da obra, né, em até 48 anos, né? Normalmente aí dá 20 anos, né? Ou 25, 30 anos, mas pode ser feito em até 40 anos, 48 anos, salvo engano. Tem uma linha agora que são 48 anos. Aí, dependendo do banco também. Mas normalmente são 20 anos, 30 anos, né? 180 meses, 120, 180 meses, 240 meses, né? Então facilita muito para o cliente porque ele dá só a entrada, né? Ele dá a entrada, paga com o FGTS dele, paga com a reserva que ele tem, né? Existe ainda o eventual subsídio, né? Dependendo da faixa, né, de valor do imóvel, se estiver dentro do programa Casa Verde Amarela, tem ainda o subsídio, né? Então você amplia muito, né, a base de clientes que potencialmente podem comprar o seu produto, né? Fazendo aí com que o seu empreendimento tenha uma inserção, uma desova no mercado, né? Muito mais rápida, né? Aqui durante as obras o cliente paga só os juros, ó, né, para o banco, né? O banco paga para você o valor de venda, né, parcelado aqui conforme o seu cronograma, né, em função também da produção. Vai um engenheiro lá visitar a obra, ele libera para você o recurso, né? Mas o recurso entra, né, via banco, né, não via cliente. Né? É importante ter essa linha, né, apesar das taxas, é muito importante, porque você vende você tem um mercado consumidor muitíssimo ampliado, né, em função da capacidade de pagamento. É bom para o construtor, é bom para o cliente que compra, né? O seu negócio gira mais rápido, ok? Mas vamos dar prosseguimento aqui. O valor sem série aqui, está esse valor aqui fundamentado em norma, coloquei aqui 300, tá? Apesar de ter chegado num valor aqui de 350, né? A mesma avaliação que o engenheiro do banco vai fazer, eu fiz ela aqui, né? Então eu cheguei aqui no valor de 350, vou trabalhar com 300, né, por questões aqui de conservadorismo, ok? Então aqui, ó, as unidades vendidas após o habite, né, são 4, elas estão aqui, tá? Então fechou a planilha aqui no valor total de vendas de 390 mil sem o reajuste, tá? Essa planilha ela é reajustada. Então essa planilha ela é só para recapitular, né? Você coloca aqui o valor, né, apurado, né, o valor de venda, né, que você deseja vender ou calculado para um engenheiro, né, de avaliações. Né? Aqui você pode alterar aqui a entrada, você alterando aqui a entrada, todos os valores restantes também são alterados de forma automática, tá? Aqui tem o cenário da casa 2, essa planilha ela foi adaptada de um outro empreendimento, onde tinham 2 modelos de casa, tá? Estou trabalhando aqui só com um modelo, e esse empreendimento de 3 unidades é composto por apenas uma tipologia, um modelo. Né? E aqui nós temos o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa da construção civil, você tem receita de venda e tem despesa de produção de obra, né? Basicamente. Quanto mais vendas você fizer antecipadas, né? Quanto mais vendas antecipadas você fizer, né? Menos é a necessidade de capital próprio. Tá? Essa planilha ela te dá todo esse resultado aqui embaixo, em função do cenário de venda, tá? Aqui necessitando aqui de um recurso aqui da ordem de 1.047.000, aqui considerando custo de obra e terreno, tá? Para um custo de obra de 2.385.000. Tá? Então você precisaria aqui praticamente aqui de 40% do recurso, tá? Dentro deste cenário. Tá? Se você vender de forma mais rápida, de forma mais antecipada, ou trabalhar aqui, ó, vamos supor que o engenheiro da Caixa vai lá e avalia para você por 350 mil, e você opta, vou vender por 350. Né? Então você vem cá, insere 350, né? Que é o valor apurado, central aqui dentro da estatística, né? Com um grau de confiança aí de quase 90%.
né? Então, você alterando lá em cima o valor para 350, a sua necessidade de recursos próprios, né, já cai aqui para 912 mil, tá, no regime de lucro presumido, né, e 876 aqui no regime especial de tributação. Essa planilha aqui ela foi formatada para dar resultado nos dois sistemas de tributação, nos dois regimes de tributação. Existe ainda o lucro real, né, o regime de lucro real, porém o lucro real ele é exigido, obrigado somente para empresas que faturam mais de 78 milhões de reais por ano, né, empresa construtora que fatura mais de 78 milhões de reais, ele tem um custo maior de operação e um pouco mais de dificuldade. Então a gente está trabalhando aqui no regime aqui de lucro real, de lucro presumido ou o regime especial de tributação, ok? Então aqui passando de forma muito sucinta, tá? No nosso curso, né, e na nossa consultoria, né, no curso a gente vende, né, a gente apresenta toda a mecânica de cálculo, tanto aqui ó, das áreas equivalentes de construção, tá? Como aqui na formação do custo da obra, é um custo muito assertivo, muito profissionalizado, tá? A gente calcula esse orçamento da obra colocando índice de inflação, a distribuição de pesos aqui por centro de custo, tá? A distribuição da obra mensal com base em experiência de mais de 22 anos trabalhando nesse segmento, tá? Da construção civil, que é o orçamento, análise de empreendimentos, né? Então aqui a gente lança todos esses dados de forma muito assertiva, tá? A planilha então ela busca lá no orçamento, né? Primeiro ela busca aqui no cenário de vendas, né? A somatória aqui dos valores de venda até o último período lá, ó, né? Aqui há uma correção do valor de venda, né? Você não vai cobrar lá na frente, né? A parcela precisa ser reajustada, né? Então aqui você tem um valor de venda reajustado. Tá? Sobre o valor de venda, no regime do lucro presumido, né, você tem aí uma tributação, tá, de PIS e COFINS. Tá? No regime do especial de tributação, você tem uma tributação também, né, uma carga tributária que incide sobre a receita. Né, no caso, aí, além do PIS e COFINS, tem o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Né? E aqui uma corretagem que você paga, né? Independente de você vender à vista ou a prazo, a corretagem você paga no ato da venda para a imobiliária. Então aqui a gente tem, né, o fluxo líquido de receita. Tá? Aqui, ó, receita líquida de vendas pós-tributação e corretagem no regime do lucro presumido, e aqui embaixo, mesma coisa no regime especial de tributação. Tá? Aqui a gente entra já com fluxo de caixa de despesa, né? Considerando aqui o custo dos terrenos, né? O terreno aí comprado por um preço até interessante. Tá? Aqui, ó, eu vou tirar a comissão de corretagem. Tá? Quem paga a corretagem, nesse caso aqui, tá? É o próprio vendedor, tá? O vendedor que vai pagar a corretagem. Então eu retirei ela daqui. Pode ser que em alguns casos, tá? Tendo em vista que o terreno pode ser integralizado por algum sócio, né? Ele pode comprar o terreno de alguém, né? Pode ser que incida aí uma corretagem sobre a ponta de venda ou a ponta de compra, né? Mas nós vamos tirar isso daqui, né? A gente então tem aí o custo de compra do terreno e o ITBI, né? O ITBI sobre Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, né? Então nós temos um custo total do terreno aí de 412. Né? Aqui a gente lança também, ó, projetos, né? Custo com projetos, planejamento, né? Estruturação legal, jurídica, registro da incorporação, pode ser mais, pode ser menos, tá? Não pode passar de 5%, 6%, né? Dentro aí da realidade, né? Que a gente já tem, né? de experiência própria, né? Projetos, esse centro de custo aqui não pode custar mais do que 5%. Tá? A publicidade de vendas, né, 1%, você acha muito? Você acha pouco? Eu acho adequado, porque hoje você não trabalha fazendo publicidade impressa, né, panfleto, esse tipo de coisa. Né? Você faz uma propaganda hoje no meio digital. Né? Além de que você coloca esse imóvel, né, à venda na planta sem custo, né, nas plataformas das imobiliárias. Né? A própria imobiliária se encarrega de fazer o marketing dela. Né? Então aqui, ó, 1%, né, 14 mil reais, né, para vender, para se investir em publicidade digital, né, é um valor mais do que adequado. Tá?
Aqui, então, ó, um outro custo aqui, o que representa a maior parte do custo para a implementação deste empreendimento, né, a gente busca essa linha aqui, ó, linha 129, ela busca o orçamento da obra, tá? Lá, né, aqui a planilha está aqui de orçamento, ó, 2.340.000, né? Aqui nós temos, eu costumo colocar aqui uma célula de controle para verificar, né, a exatidão dos números, né, 2.340.000. Então aqui se busca, lá na planilha de lá, né, aqui o custeio da obra, aqui, né, o fluxo de caixa de custeio, né, que é a despesa, né. Aqui ela vai sendo corrigida, eu coloquei uma célula aqui de correção. Essa projeção aqui, teve um aluno, né, que me perguntou uma vez onde que se busca, né, tendo em vista que você não tem dados futuros, né, mas você tem dados passados, né, você tem dados passados aí do Índice Nacional de Construção Civil, que é a inflação do setor, né, que reajusta aí o custo de construção, e você pode fazer uma projeção, né, futura, né, considerando aí o prazo de obra, tá? Não pode se deixar de fazer isso de forma nenhuma, né? Toda obra, todo empreendimento, ele tem um reajuste de custo, né? Para você fazer uma análise de sensibilidade, você estressa isso daqui, né? Vamos considerar que seja o dobro, né, de 0,38 aqui, né, mensal. Vamos supor que isso aqui seja o dobro, né? 0,38, né? 380 vezes 2, né? Seria 0,76. Então você vem aqui e estressa o cenário. Ah, mas se a inflação de custo for o dobro do que eu estou projetando, você vem aqui e projeta ela, né? Você vai ter a planilha toda corrigida, né? Para você ter aí, né, uma análise de crítica mesmo, né? Se o meu custo de obra subir, até quanto eu consigo suportar? Né? Apesar de que é uma obra de curto prazo, né, mas você nunca pode deixar de inserir, né, o índice inflacionário que vai corrigir o seu custo de obra. Né? Aqui ele está espalhado aqui durante os meses todos, ó, uma vez por mês aqui tem um reajuste, ó, né, considerando que você projetou. Eu vou deixar grande aqui para você ver, às vezes você não está vendo aí, né? Aqui existe ainda, né, um custo ainda de gerenciamento, né? Você tem um custo aí de administração, né, de venda, você tem um custo aí de visita à obra, você deve ter provavelmente uma secretária, né? Isso aqui é uma empresa de pequeno porte? Sim. Empreendimento de pequeno porte? Sim. Mas tem toda uma estrutura administrativa por trás, né? Uma pessoa que compra materiais. Em empresas pequenas, quem faz isso é o próprio dono, né? Mas empresas que estão crescendo, né, que tem vários empreendimentos, né, é normal que a empresa vá se estruturando, né? Que ela vá colocando pessoas para trabalhar, alocando gente no setor financeiro, no setor de compras, né? Então aqui você tem, ó, você note que o custo aqui ele não é só, né, um custo de obra direto, né? Você tem toda aqui uma estrutura aqui, primeiro a inflação, depois você adiciona aqui a taxa de administração, né? 5% eu acho que é adequado para uma empresa que vai fazer um empreendimento desse tamanho aqui, né? Os custos finais de registro, né, ainda precisam ser alocados, né? Então só aqui, ó, você tem 10% de incremento no custo, né? Então mensalmente aqui sai, né, do caixa dentro desse cenário de produção, né? Esse fluxo de caixa aqui, ó, isso aqui independente do regime de tributação, né, se é presumido ou se é RET, né, isso aqui sai do caixa, isso aqui é necessário para se produzir, né? No mês 1 nós temos aí o custo do terreno, né? Temos aí o custo de implantação da obra mensalmente, né, chegando aqui, né, a este valor, R$3.215.107,76, né, centavos. E aqui agora, ó, nós temos um resultado bruto, né, o chamado resultado operacional mensal antes de incidência do IR, né? Lembrando que o IR aqui já foi, né, tributado no regime especial de tributação, né, que ele tributa lá na receita, né, lá na venda, né, ao passo de que no lucro presumido, né, as duas alíquotas, né, a base de cálculo, né, e a alíquota são incidentes de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, são incidentes sobre, né, o resultado de lucro mesmo, tá? Lucro tributável, tá? Não sobre a receita. No lucro, no regime de lucro presumido, você tributa a receita só com COFINS e PIS e COFINS, né? E tributa o lucro, né,
com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Né? No regime especial de tributação, você já lança os quatro tributos sobre a receita, ok? Então aqui a gente tem os dois resultados. Ó. Aqui cotejando receita e despesa, né? Antes do imposto de renda, aqui ó, você tem 1.191.000, né? 700 e poucos aqui no lucro presumido. Tá? Resultado líquido aqui depois de tributado o imposto de renda, 1.045.000, ao passo que no RET você tem aqui fazendo o mesmo cotejamento de fluxo de caixa, 1.175.000, né? Mostrando que no RET, né, a vantagem tributária te confere aí uma rentabilidade aí, melhor, né? A diferença está aqui, ó, 129.000, né, a mais, né, 129.000 reais a mais, né? No lucro, resultado líquido pós-tributação, né, no RET. Tá? Aqui ó, tem uma descrição detalhada, né, sobre a tributação nos dois regimes. Tá? Não vou entrar aqui nesse mérito agora não, tem toda uma dinâmica de cálculo aqui dentro. Ó. Aí não sei se você está vendo a fórmula, mas tem a base de cálculo e a alíquota. Tá? A gente destrincha, né, a gente apresenta todo esse mecanismo de cálculo tributário, considerando aí os diversos regimes, considerando ainda base de cálculo e aplicação de alíquota, tá, em cima aí dos resultados do empreendimento. Tá? Passar agora, então, de forma bem rápida para análise de viabilidade. Tá, essa planilha aqui ela foi feita numa época que a Selic estava a 6,25, hoje ela está em 11,25, né, salvo engano. 11,25, a gente muda então essa taxa aqui, ó, para a gente trazer todo o empreendimento aqui para o valor presente, tá? Aqui a gente faz essa análise nos dois cenários, tá? Nos dois regimes de tributação. Né? Então a gente tem aqui um VPL, né, de 898 no lucro presumido e um VPL de 1.018 no regime especial de tributação, né, com os resultados mensais aqui, ó, bem mais assim, né, mais vantajosos, né? Os indicadores aqui, o retorno sobre venda, retorno sobre capital próprio, retorno sobre investimento total, né? Aqui, tanto no lucro presumido quanto no lucro no regime especial de tributação. Taxa interna de retorno de 11,085% aqui no presumido e 12,35% aqui no regime especial de tributação. Interessante ou não? Né? Agora você pode se perguntar, isso aqui é mensal? É mensal. O nosso fluxo de caixa dele é mensal. Tá? Então 12% ao mês. Né? Esse empreendimento retorna. Né? A Selic rende 11,25% ao ano. Né? Essa taxa interna de retorno aqui ela é interessante desse jeito por dois motivos. Primeiro, que você está fazendo venda, né, antes de começar a obra e venda durante o decorrer das obras. Né? Se você deixar para vender tudo depois, a taxa interna de retorno ela é bastante reduzida. Né? Então, a velocidade de vendas e o planejamento de vendas, de inserção do produto no mercado, ele é fundamental para você atingir aí rentabilidade desse porte aqui. Ó. Aí esse 137,22, por que deu isso? Né? O return on equity. O equity é capital próprio. Tá? Pensa o seguinte, você está vendendo, né, imóveis na planta. Né? Então você está trabalhando com recurso de venda. Né? Quanto mais unidades você vender, né, antes das obras e no decorrer das obras, né, mais retorno você vai ter sobre o seu capital, porque a receita é a mesma, mas a sua necessidade de capital próprio, né, ela vai diminuindo. Né? Então a rentabilidade ela incide sobre uma base de cálculo muito menor. Vamos calcular aqui então ó, as rentabilidades relativas aos rendimentos de mercado. Vamos colocar aqui, ó, CDI 11,14, né? Selic 11,25, fundo imobiliário, o último que eu peguei aqui estava dando um prejuízo, não vou nem colocar aqui, vou colocar aqui uma rentabilidade média de um fundo imobiliário que trabalha com desenvolvimento, tá? Não é fundo que aplica em laje corporativa para receber aluguel. Eu vou colocar 16%, Ibovespa histórico, né? Desde 2000, do ano 2000, 14,50. Construtora Tenda, tá? Foi uma análise que eu fiz aqui no último mês, tá? 16,50 resultado líquido, MRV 14,98, salvo engano, a Cyrela 24,5 e a direcional foi algo em torno, direcional mexe com produtos de diversas categorias, tá? Resultado líquido, tá?
Isso aqui eu estou de cabeça, tá? Eu tenho os dados aqui que foi calculado com base nos demonstrativos financeiros publicados por eles, né? Então vamos fazer por essas empresas, né, que são obrigatórios de serem publicadas, né? Então vamos fazer uma conta aqui, ó. Neste cenário de vendas, tá? Considerando aí este custo de obra, considerando esta forma de pagamento, neste cenário aqui referencial, este empreendimento retorna sobre o seu capital próprio, né, 1.231% acima do CDI. Tá? Sobre a Selic, né, que é o índice que reajusta lá, que remunera o Tesouro Direto, né, 1.219, né? Aqui sobre um fundo imobiliário e rentabilidade média de fundo de desenvolvimento, 857%. Tá? Aqui sobre o Ibovespa histórico, 946%. Né? Sobre a rentabilidade da construtora Tenda, 831%. Vou te explicar daqui a pouco por que este empreendimento aqui ele rende mais. Tá? Sobre a construtora MRV, 916%. Sobre a construtora Cyrela, 560%. E sobre a construtora Direcional, 609%. Por que este empreendimento aqui, de pequeno porte, dentro aqui deste cenário, ele rende mais do que uma construtora mega estruturada, de atuação nacional e internacional, como é a MRV, por exemplo? Porque a MRV, ela não ganha, sabe, na rentabilidade unitária, ela ganha na rentabilidade de escala. A MRV, ela lança, né, aqui nós estamos tratando de 13 unidades, a MRV lança no empreendimento, né, 800, né, em cada empreendimento. Se eu mostrar para vocês aqui a carteira de empreendimentos que a Cyrela conduz ao mesmo tempo, vocês vão ficar de boca aberta. Né? A quantidade de empreendimentos que a Cyrela lança em território nacional, né, financiados aí por capital próprio, por fundo de investimento, né, CRIs, né, uma empresa altamente alavancada, né, com um percentual aí de estrutura de capital aí muito significativa, né, a Cyrela é uma empresa de capital aberto, tem, né, recurso que veio de bolsa de valores, né. Agora, do empreendimento desse porte seu aqui, né, dentro desse cenário de vendas aqui, você consegue aí obter essa rentabilidade aqui com muita facilidade. Se você vender mais rápido ainda, né, a rentabilidade é muito maior. Naturalmente que se você colocar no mercado um produto com preço fora da realidade, né, ou não controlar o seu custo, né, a sua rentabilidade cai. Né, mas basicamente, por que essas empresas de grande porte, por que o seu empreendimento micro aqui está rendendo mais do que esses empreendimentos de grande porte? Porque essas empresas, elas trabalham, o custo de capital delas é maior, né? Então elas têm despesas financeiras, têm debênture para pagar, têm rentabilidade para pagar aí de fundo de investimento, né? Taxa de administração de fundo, tem estruturação de diversos produtos de investimento de captação, né? CRI, né? E tal, e elas têm uma rentabilidade menor, porém uma escala monstra de produção, né? O que faz com que elas consigam desovar os seus empreendimentos de uma forma muito mais rápida, né, tendo uma rentabilidade muito maior, não em número absoluto, como você está vendo aqui, né, mas em velocidade de ciclo financeiro. Né? Então elas investem rápido e retorna rápido, né, produz rápido e vende rápido. E esse ciclo, essa alta velocidade de produção em números muito grandes, né, ela pode se dar ao luxo de baixar a rentabilidade dela, a lucratividade, justamente para inserir um ciclo vicioso, né? Ela insere o produto com preço mais competitivo, retorna mais rápido, faz outro, porém com uma rentabilidade menor. Né? Mas é assim que essas construtoras funcionam. Né? Se eventualmente você estiver trabalhando numa cidade aí que, porventura, venha uma construtora desse porte aqui, lança um empreendimento aí de grande porte, né? Você pode ter certeza que você vai ter que baixar o seu custo de produção ou o seu valor de venda para você se tornar competitivo. No mesmo caso aí das hamburguerias, né, as redes de fast food, né, que chegam numa determinada cidade onde só tem trailer, só tem lanchonete, né, pontual ali, né, então essas hamburguerias, né, mesmo que elas vendam mais caro, elas tomam um público muito grande, né,
das que são ali bairristas, né, das que são muito regionais, né? É claro que a inserção de uma empresa dessa numa cidade tem vários requisitos a serem preenchidos, né? Tamanho da população, né, poder de compra, né, concorrência, né, mas tendo em vista aí que muitas empresas trabalham no âmbito somente municipal, né, não tem aí uma estrutura mais regional, né, é perigoso quando chega uma empresa, né, que tem o maior poder de inserção de mercado, né, produz em larga escala, até uma empresa aí média, né, de âmbito estadual, né, quando chega, né, com capacidade de investimento e lança produtos aí, vamos considerar em massa, né, tem poder aí de desequilibrar o mercado em desfavor de quem trabalha, né, ali na realidade. A gente já tem concorrência, né, dentro do nosso mercado regional, ali municipal, né. Agora você imagina vir um grande player aí começar a competir com você com esse poder todo que eles têm aí de inserção mercadológica, né, então tem que se pensar muito nisso aí, né. Aqui, ó, o cálculo, né, considerando aqui o cenário de venda, esse cenário de vendas, né, e esse aporte de capital que vem das vendas, né, quanto mais rápido você vende, né, mais recursos vêm do bolso do seu comprador, menos recursos vêm do seu caixa, né. Se você não vender nenhuma unidade, né, antes da obra ou durante a obra, né, você não tem fluxo de caixa nenhum de entrada durante, né, a ocorrência dos fluxos de caixa de saída, né. Então, basicamente, a sua necessidade de investimento é o custo do empreendimento, né? O orçamento da obra, mais custo de terreno, mais projeto, essas coisas, né? Torna 100% de sua responsabilidade. Ok? Vou finalizar aqui então esse estudo de caso, né? O importante é que você tenha ciência, né, de que quanto mais se aumenta a Selic, né, menos atrativo se torna o seu empreendimento, né? Para você próprio, né? E para pessoas que têm necessidade, né, têm desejo de comprar apartamentos na planta para investimento, né? Você note aqui que é uma rentabilidade muito interessante. Vamos considerar que a Selic vai para 25%. Né? Olha para quanto que cai o seu VPL. Ainda assim é atrativo, ainda rende mais, né? Agora vamos considerar que o seu custo de obra, né, suba excessivamente. Né? Vamos colocar aqui, ó, índice de correção. Vamos passar isso aqui para 0,90, quase 1% ao mês. O que acontece aqui com os seus resultados? Aqui, ó? Você vê que a TIR já caiu, né? Bastante, bem como aqui, ó, o seu return on equity, né? Então você note que tanto a inflação de custos, né, quanto a sua velocidade, a inflação de custos, né, quanto a velocidade de venda, a inflação de custos não tem tanto impacto, tá? Você note aqui que não tem tanto impacto, né? Mas o que vai causar impacto aqui na sua análise, né, de sensibilidade, né, é justamente o valor de venda. Vamos considerar que você trabalha com valor de venda mais reduzido, de 300 mil. O que acontece com os seus resultados, né? Você vê aqui que a gente já tem uma significativa redução. Então a sensibilidade aqui desse modelo, né, que reflete bem a realidade, ela está muito ligada ao valor de venda e à velocidade de venda. Tá? Vamos considerar que chega uma concorrência aí no mercado, né? Você precisa vender por 280 mil. O que acontece? Né? Você consegue cobrir pelo menos o custo, já passou a TIR aqui para 1,88 mensal. O retorno de capital próprio aqui, sobre capital próprio, 14,37. Aí você já começa a se perguntar, né? Eu vou empreender ou vou colocar lá no Tesouro Direto? Olha aqui, ó, um comparado com o outro, ó. Né? Você tem aqui que essa taxa aqui ela é anual, essa aqui está dando em 10 meses, né? Que é o prazo de obra, mas está muito próximo, né? Compensa você empreender para ganhar 14 ou deixar o dinheiro parado lá rendendo 11, né? E se a Selic subir para 15, compensa você empreender? Não, é preciso deixar o dinheiro rendendo lá, né? Vamos considerar aqui agora o ponto aqui que te traz prejuízo, ó. 260 mil, né? O que acontece aqui? Você já tem prejuízo de menos 52 mil. É preferível você deixar o dinheiro aqui, ó, tá vendo? No lucro presumido você já tem prejuízo, tanto econômico quanto financeiro. No RET você ainda tem uma rentabilidadezinha bichuruca aqui, ó. Mas aqui, ó, 1,89
é preferível deixar o dinheiro aqui, ó. Né? Isso aqui a gente está fazendo uma simulação sobre valor de venda, até eu partir de 350 para 260. Né? O ponto de equilíbrio está aqui, ó. Se sair no 0 a 0 economicamente, aí está em 270 mais ou menos. Né? Vou voltar aqui para 350, que foi o valor apurado aqui na minha análise, né? E que muito provavelmente o engenheiro da Caixa vai chegar. Ok, gente? Muito bem. Se você antecipar as vendas aqui, né, você tem naturalmente, ó, vamos antecipar aqui para 5. Essas duas aqui não vendi lá. Ó. O que acontece na planilha? Você vê a rentabilidade aqui, ó, já foi bastante melhorada, né? 188%. Ó, né? Então você vê aqui que ela foi para 239, né? A sua necessidade de capital aqui ela baixou para 480, né? Então você vê aí que até o que influencia nos resultados aqui são duas questões, é o preço de venda e a velocidade de venda. Ok? Esses são os dois fatores aqui críticos, né, que influenciam diretamente nos resultados do seu empreendimento. A inflação de custo você prevê ela, né? O custo não dobra em 10 meses, né? Mas pode ser que um desconto de 10, 15% no valor de venda, né, ele faça com que o seu empreendimento não aufira aquela rentabilidade que você estava almejando lá na fase de planejamento. Ok? Lembrando que essa planilha aqui ela é elaborada para qualquer tipo de empreendimento, tá? Comercial, loteamento, condomínio, residencial, deitado, residencial vertical, ok? Torres, qualquer tipo de empreendimento, ok?